Oi, gente! Saudações bactinianas duplas. Então, já que seguimos, né, na dobrada para a gente continuar falando. Então, assim, sem delongas, eu vou dando exatamente sequência imediata ao que eu vinha tratando na live, né, original ali já. E vamos continuando, porque eu havia preparado algumas ideias que eu queria trazer e que são importantes para que a gente dê sequência no diálogo de amanhã. Então, como eu vinha dizendo, se houver alguém que possa seguir aqui junto ao vivo, vai ser ótimo, mas do contrário, vai ficar tudo disponível e para quem quiser acessar em algum outro momento que for mais oportuno e puder de alguma forma seguir acompanhando a partir de amanhã ou mesmo, né, como eu disse, a qualquer tempo, né? Então, fiquem bastante à vontade. Vou continuar então aqui falando sobre a questão lá do bilhete, daquele aspecto fantástico, né, de toda aquela construção. Aí, de novo, a Adriana Falcão, né, nesse papel arquitetônico, literalmente, né, essa arquitetônica com a palavra, se brincar com a palavra, né, que é justamente isso que acontece, né, esse jogo, esse brincar com a palavra, e que vai se refletindo de uma forma extremamente especial, né, na trama toda e vai nos envolvendo a cada vez mais, né. Então, por isso que eu digo que Adriana Falcão é uma autora que nesse livro, claro, em vários outros, ela tem outros tantos livros, Mania de Explicação, por exemplo, que nos envolve, né, de uma forma extremamente particular, assim, especial, como eu disse. Mas aqui, obviamente, eu estou focando na Luna Clara e Apolo 11, então esses elementos fazem parte que eu estou trazendo aqui fazem parte da especificidade desse objeto, né? Desse, nem gosto de chamar de objeto, né? Mas assim, desse corpo aqui que é emocionante, né? Então tem uma partezinha que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é o autor parte da pesquisa, né? Parte do linguístico e já começa a fazê-lo antes na voz de Pilhério, lá do papagaio, né? Você sabia que existe uma coisa chamada pontuação, sua burra, né? Então, quando ele fala aquele trechinho, né? Então, a gente vê aí essa referência a justamente a esse aspecto material, né? A natureza em termos da língua, né? Desse sistema, né? Dessa natureza repetível, né? Quando a gente pensa na nossa linguagem, né? A relação língua-linguagem. Mas vai além dele, né, do linguístico, quando cria uma linguagem outra, a partir do seu brincar com o sistema da língua e com seu próprio fazer artístico, revelados no uso da pontuação pelas diferentes personagens que leem o bilhete. Então a gente vê ali que esse bilhete ele vai aparecer em diversos momentos, né, pontuais, mais de um momento, mas que a cada personagem, né, que vai entrar em contato com esse bilhete, ele é lido de forma diferente, né? Então, isso é muito interessante para a gente falar em termos bakhtinianos, né? Em termos de objeto estético, né? Para Bakhtin. Tá. Esteticamente falando, o artista como que vence a língua graças ao próprio instrumento linguístico e aperfeiçoando-a linguisticamente obriga a superar a si própria. Então as referências, como eu disse, só para relembrar, gente, eu sempre deixo as referências, tá, nos comentários aqui das publicações, tá? Em Luna Clara e Apolo 11, lê-se essa superação no exercício do autor do discurso, mais precisamente na capacidade de ele moldar o material textual à forma arquitetônica, né? Que é o que a gente vê aqui que acontece com essa situação em relação ao bilhete e aos desencontros todos. Naturalmente, o artista só lida com palavras, pois apenas elas são algo definido e indiscutivelmente presente na obra. Então é um material que a gente tem, né? No entanto, não é a forma linguística que penetra, mas a sua significação axiológica, né? Então o sentido, né? O valor, né? Não é a palavra, né?
a palavra entendida como isolada ali, né? Algo fragmentado, né? Desse aspecto em termos do sentido dela, né? Não só a significação, a palavra dicionarizada, mas essa palavra que se instaura num determinado contexto, numa situação concreta, né? De vida, com relações, etc. Selecionou-se o bilhete para a amostra neste capítulo como uma analogia disso. Deixa eu só ver a continuação aqui. Só um minutinho, vou pegar o trecho. Tá. Só me achar porque eu tô sem o livro aqui, tá? E sem a minha tese física, então tô encontrando aqui, tentando me achar. Tá, selecionou-se então isso do bilhete, né? Porque reflete, talvez, mais explicitamente esse informar o material ao aspecto arquitetônico, peculiaridade marcante no todo da obra de Adriana Falcão. Então, a forma está fixada no material, mas em virtude de sua significação, ela ultrapassa o material. Isso é muito importante. O significado, a significação da forma tem relação não com o material, mas com o conteúdo, né? Então, segundo Bakhtin. Exemplo, daí agora eu vou trazer um exemplo que complementa, né, para demonstrar isso, né? O que se deduz ser, nas palavras de Bakhtin, aquela compreensão correta do lugar do material na obra de arte, né? Então agora eu vou trazer um outro trechinho, tá, para demonstrar isso. Olá, Rodolfo, seja bem-vindo. Só para situar, porque quem vai chegando talvez fique um pouquinho deslocado, né? Eu já vim aqui para dar uma sequência, uma dobradinha da live que estava acontecendo originalmente ali das 9h30 às 10h30, tá? Então a gente está numa semana aqui falando sobre Luna Clara e Apolo 11 da Adriana Falcão. Eu não sei se tu conhece Luna Clara e Apolo 11, por favor, coloca aí. Se tu não conhece e quiser se interessar por ficar aqui para revisitar ou visitar a obra, né, com esse olhar bakhtiniano, que é o que a gente está fazendo aqui essa semana, a gente já vem dialogando segunda, terça e hoje falando sobre aspectos em relação à obra e especificamente como a autora dialoga com o leitor e com os outros da narrativa, né? Então, assim, já tem esses dois momentos anteriores, só para situar quem está chegando agora. Cacá, seja bem-vinda. E aí, se vocês puderem, deem uma olhadinha em algum momento, né? Eu sempre deixo disponível, mas claro, só estou falando aqui porque quem está chegando, né? Pode se sentir um pouquinho deslocado porque está pegando o assunto já com ele em andamento, né, em processo, mas é um grande prazer tê-los aqui. Se vocês quiserem continuar, independente se é o primeiro dia, não tem problema nenhum, a gente vai seguindo a partir daqui, tá? Qualquer pergunta, a qualquer momento, tá? Tô aqui à disposição, a gente vai batendo esse papo. Então, tem um trechinho lá na obra que diz o seguinte: para que esse menino havia de querer acompanhar um sujeito tão azarado? Para usar o verbo querer, explicou o Apolo 11. Aí o Doravante, que é a personagem que junta as palavrinhas, né, aglutina as palavras, ele disse assim: isso é fácil, é difícil até de ler, porque junta as palavrinhas, né? Isso é fácil. Eu quero, tu quer, ele quer. Aí o Apolo fala assim: se eu quisesse conjugar o verbo querer, podia ficar aqui mesmo. Eu quero é usar ele por aí. Aí o Doravante fala, né? De novo: por que você não usa o verbo ficar? Esse eu já usei demais, agora eu vou com você. Né? Então a gente, além da questão lá do bilhete, como a pontuação suscitou todo aquele desencontro entre as personagens lá na narrativa, né?
a gente e com aí o lugar da palavra e tudo mais, a questão da significação dessa diferença, né, da natureza, língua, linguagem, significação e sentido, que a gente vai vendo que não é a questão da palavra isolada. É interessante aqui o uso esse excerto, aqui, esse trecho que fala sobre o verbo, né, o verbo querer, né? Então, ele diz que ele não quer conjugar o verbo, ele quer usar o verbo por aí, né? Então, olha que coisa mais linda isso, né? Que passagem maravilhosa. E é justamente isso. Aí a gente tem esse elemento da vida viva, né? Não são as palavras que nos emocionam, né? No sentido se as palavras isoladamente, né? A gente não compreende um mundo a partir só de um olhar linguístico, né? Esse puramente linguístico, ele não vai estar sendo explorado em todo o seu potencial se a gente não pensa essa articulação do sentido, né? Da relação da vida viva, das relações entre todos nós, desses componentes que fogem também à questão da própria palavra, né? Então, é um exemplo que serve assim também para a gente pensar nesse campo da linguagem, né? Como a materialidade, esse aspecto composicional é usado na obra, né? Justamente para estabelecer, né, esse diálogo não só com o leitor, mas com as personagens, né? E entre elas também. Então, seguindo aqui. Por isso, a partir da pontuação do texto no bilhete e das concepções envolvendo a utilização do verbo querer, não se vê apenas palavras e as inter-relações e seus fatores abstratos, mas relações entre pessoas, né? Que é justamente o que a gente estava colocando. Relações meramente refletidas e fixadas no material verbal. Logo, na medida em que a pontuação no bilhete, que foi o exemplo que a gente já vinha falando lá no primeiro momento, né, na live, e as palavras remetem a outros sentidos, propiciam os encontros e desencontros entre as personagens. Constata-se que a forma está ligada ao conteúdo. Então, novamente, o aspecto valorativo, né, o componente, o valor social, né, a ideologia, né. Eis também a razão pela qual se atribui ao bilhete e ao desejo de Apolo usar o verbo querer uma função análoga metafórica. Mais do que brincar, né, o autor joga com as personagens e o leitor, fazendo com que o enunciado reflita a interação social do falante, do ouvinte, do herói como um produto e a fixação no material verbal de um ato de comunicação viva entre eles. Não? Então, assim, não é o puramente linguístico, né? É os sentidos possíveis que se dão através da vida e das próprias relações, né, entre as personagens. Seguindo, sobre a questão do bilhete. Loguinho eu já vou entrar num outro aspecto que quem está chegando agora vai poder acompanhar desde o início, só para situar, tá, gente? Se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem bem à vontade, porque o assunto já começou, então a gente vai se entendendo por aqui. Ainda sobre o bilhete, né? No caso do bilhete, a intenção de aventura, a real situação entre ela e Doravante é conhecida pelo ouvinte graças à forma com que o autor expõe os fatos da narrativa. Aqui eu estou chamando de autor, tá, gente? Na época da pesquisa, lá na dissertação de mestrado, eu usei essa terminologia autor, mesmo a Adriana Falcão, claro, gênero feminino, autora, mas autor-criador pensando na terminologia usada por Bakhtin, né? No sentido de que a autoria não se refere à pessoa, mas sim aquele aspecto do autor-criador, o autor-artista, né? Que é quase uma outra pessoa, né? Uma personagem de si mesma objetivada ali na obra, né? Que também é uma posição axiológica, também é um valor, né? Também é um aspecto ideológico na própria trama, tá?
Ai, que legal, legal, Cacá. Qualquer coisa é só sinalizar aí, tá bom? Vamos seguindo. Vamos ver. Eu tô trazendo, gente, quem tá chegando agora, trechinhos da pesquisa, porque eu acho que ajuda a dar uma clareada, até porque é um assunto que me toca muito, então é uma forma de eu também não me espalhar muito, né? Porque o tempo é bem curto, e também trechos da obra da Adriana Falcão, tá? Que ajudam a gente assim a ilustrar, a mostrar o que eu estou falando do ponto de vista filosófico de Bakhtin, que é um dos objetivos aqui, né, da gente trazer o Bakhtin para um campo mais íntimo, tá? Só para fazer um parênteses aqui, porque eu vi que tem gente chegando agora, então ajuda a dar uma sinalizada aqui, tá? Voltando, infere-se que o ouvinte, desculpa, ou seja, o leitor, fica lado a lado com o autor como aliado. Ao mesmo tempo, a Ventura, do ponto de vista linguístico, comete equívocos ao pontuar o seu texto. Doravante responde a isso. Posteriormente, Apolo 11 também o faz, porém de maneira distinta. Em ambos os casos, o ouvinte ou leitor passa a acompanhar ora as inadequações cometidas por Aventura, aí já vão prestando atenção no nome das personagens, que é muito interessante. Por Aventura, ora o raciocínio efetuado por Apolo 11 e com isso talvez comece a se inclinar pelo herói, pela personagem do enunciado. Assim, a nova interpretação do bilhete, ilustrada no diálogo entre Apolo 11 e Doravante, pode ser um exemplo da resposta ativa, autônoma do leitor, induzida pelo autor ao ser colocado ao lado do herói. Ele igualmente se posiciona em relação ao autor. Então isso é bem bacana, porque a gente estava falando de uma parte da narrativa em que se dá um desencontro na trama justamente pela confusão em termos da pontuação de um bilhete que deveria ser entregue. E foi entregue, mas com inadequações do ponto de vista linguístico. Só que a gente vê que não é o linguístico, né? O que se deu é a confusão a partir justamente do sentido, né? O sentido foi alterado. Com a pontuação, o sentido foi totalmente diferente daquele que deveria ter ressoado ali entre as personagens, né? Então isso gerou toda uma confusão, um caos na trama. Então a gente vê que esse bilhete ele vai ganhando diferentes sentidos a partir do olhar específico de cada personagem. Então eu comecei já falando sobre isso lá no início da live. Gente, então esse é um aspecto, tá? Agora eu vou entrar num novo aspecto, tá? Sobre o diálogo, que é uma expressão que é também bastante recorrente ao longo de toda a narrativa, que é o Ai Minha Nossa Senhora, tá? Ai Minha Nossa Senhora também é um elemento que eu chamo de metalinguístico, justamente. É uma expressão, de novo, por que chama a atenção? Porque ela é recorrente. Se ela é recorrente, ela tem algo ali, né? Então, vamos a ela eu vou trazer exemplos também. Só vou antecipar um pouquinho, assim. Chama atenção porque é uma expressão usada por todas as personagens, inclusive pela autoria, né? Pelo autor. Ou autora, pensando na Adriana Falcão, né? Isso é evidente do início ao fim, então ao longo de toda a narrativa, essa frase, ai minha Nossa Senhora, passa por várias vozes, né? Pela boca de várias personagens, e aí a gente tem de novo aquela impressão de que o autor também não domina a personagem, né? Ela que fala também, ela fala por si. É uma impressão muito forte, assim, que a gente tem quando lê a narrativa. Então, é um aspecto bem interessante. Eu vou trazer os exemplos, porque aí ajuda
a clarear um pouquinho essa percepção e eu posso compartilhar com vocês também. Então, outro elemento curioso da narrativa, associado à maneira do autor dialogar com o leitor, é a expressão Minha Nossa Senhora, sempre complementada com outras que trazem determinado sentimento e ou intenção em um dado contexto, então em diferentes situações. Trata-se de uma marca discursiva utilizada do início ao fim, como eu vinha falando, por várias personagens, inclusive pelo autor. Então, vou aos exemplos, né? A expressão Obrigado, minha Nossa Senhora, da comida gostosa para quem tem muita fome. Olha isso, né? Então, aqui também o humor também, como um traço do estilo que a gente vai falar. É pensada por Equinócio, e aí ontem a gente falou sobre o nome das personagens, né? Então já vão atentando aí a Equinócio é o nome, as pistas que a personagem nos dá a partir do nome, né? Em uma situação na qual estava com o amigo doravante, ambos exaustos pela construção de um abrigo para pernoitarem, quando finalmente o cavalo encontrou o capim santo para saciar a sua fome. Então ele falou isso, né? O cavalo falou, né? Se pudesse falar, porque é uma marca discursiva bem forte do Equinócio, vem aquela voz assim, se cavalo pudesse falar. Mas aqui é um diálogo com o Doravante, então o grande parceiro dele, né? Então esse ai minha Nossa Senhora, dito pelo Doravante, né? Da comida gostosa para quem tem muita fome. Foi uma das situações, né? Depois, da mesma forma, aí tudo junto, né? Então foi isso, minha Nossa Senhora dos Ventos, né? É pronunciada por Doravante no momento em que ele descobre a verdadeira causa do seu desencontro com a aventura. Então ele descobre lá todo aquele caos que aconteceu, que tudo se esclarece, ele coloca, né? Ai, minha Nossa Senhora também. Além disso, seu erudito balbucia: Obrigada, minha Nossa Senhora do lembrei, ao recordar, enfim, das suas 45.578 histórias. Apolo 11 ainda apela: Muito obrigada, minha Nossa Senhora, ou não, do não aguento mais, quando Pilhério finalmente encerra o pronunciamento do significado das palavras dicionarizadas. Então, Pilhério, a gente já falou, é um papagaio super culto, né, que se considera uma pessoa por ser culto. Então, assim, quando ele parou de falar, o Apolo agradeceu, né? Então, usando essa expressão. Minha Nossa Senhora, cadê minha filha? Minha Nossa Senhora, de como é que vai terminar essa história? Exclama a aventura em virtude do desespero pelo sumiço de Luna Clara e da incerteza dos acontecimentos futuros. E aí a gente tem um outro exemplo, né, na voz da própria autora, né? Já com uma função discursiva distinta, o autor também repete a expressão como a torcer pela proximidade entre Luna Clara e Apolo 11. Aí tem um trechinho assim: E Nossa Senhora do só mais um bocadinho deve ajudar todo mundo de vez em quando, ou Luna Clara não teria ficado ali só mais um bocadinho olhando para ele. Nossa! Agora era apelar para Nossa Senhora das coisas ditas no momento exato. Olha que lindo, né, gente? Essa concessão é muito linda. Então a gente vai vendo que essa expressão ela passa, ela existe, né? Ela passa a existir em diferentes momentos, diferentes circunstâncias, e que todas as personagens, né, ou a maioria delas, pronuncia essa expressão. Então isso é um aspecto bem interessante, né? O discurso verbal é um trechinho que eu trago. O discurso verbal em si, tomado isoladamente como um fenômeno puramente linguístico, naturalmente não pode ser verdadeiro ou falso, ousado ou tímido, trazendo as falas de Bakhtin, né?
afirmar que a expressão, se eu fosse pensar isso para dizer o seguinte, né, gente, se a gente fosse pensar só do ponto de vista linguístico, gramatical, a gente não, assim, não acessaria a riqueza do que essa expressão simboliza e representa na narrativa. Aí a gente tem o aspecto da linguística aplicada, né, que vai levar em conta não a palavra, mas a palavra, claro, a importância dela, mas as situações de comunicação, né, os contextos específicos em que a palavra é pronunciada, é dita. Né? Então, o que é dito, para quem é dito, em que contexto, né? Então, a palavra em uso. Né? Então, para Bakhtin, são essas as noções que nos permitem realmente avaliar um discurso, entender, né? Poder fazer uma leitura da situação e das relações. Né? Então, é isso aí que eu venho trazendo aqui. Então, vou trazer mais o trechinho aqui do que eu vinha dizendo. A expressão Minha Nossa Senhora cumpre basicamente uma finalidade, eu não poderia dizer isso, né? Dizer que cumpriria uma finalidade vocativa ou interjetiva parece reduzir a análise que se pode fazer, se eu fosse pensar do ponto de vista linguístico apenas, né? Além de cada personagem constituir na trama um papel social único, uma voz singular, torna-se possível verificar que o grupo compartilha, nos mais diversificados momentos situados no passado ou no presente da história, uma mesma identidade expressiva. Isso está sendo simbolizado no uso arquitetônico, metalinguístico de Minha Nossa Senhora, que permite a interpretação da língua não em sua determinidade linguística, mas apenas na medida em que ela venha a tornar-se meio de expressão artística. A palavra deve deixar de ser sentida como palavra. Então, aqui também trazendo Beth Bright, né, autora, e Bakhtin em diálogo, né, para essa noção realmente da importância de a gente entender que a palavra isolada ela não basta também para que a gente acesse esse todo de sentido. Ela vai dizer o seguinte, vou complementar aqui. A Beth Bright diz, né? Acentos de outrem na consciência e no discurso do herói, da personagem, né? Refratadas, interpretadas, né, linguisticamente em ressalvas, repetições, interjeições, estão, segundo Bakhtin, necessariamente ligadas a mundos sociais específicos. Dessa forma, essa interjeição remete a algo importante sobre o grupo. Agora, palavras minhas, tá, gente? Traduzindo a maneira que ele tem de demonstrar, por exemplo, um sentimento através do discurso. Emoções individuais podem surgir apenas como sobretons acompanhando o tom básico da avaliação social, aí Bakhtin. O eu pode realizar-se verbalmente apenas sobre a base do nós. Enquanto o sentimento pode variar conforme o contexto e a intenção de cada enunciador, como indício da sua singularidade implícita na marca discursiva Minha Nossa Senhora. Está na base do nós, a crença que une, assemelha e distingue o autor, as personagens e o leitor. Tá? Então, com isso eu quero dizer o seguinte, né, gente? Ao mesmo tempo que Minha Nossa Senhora é uma expressão que identifica esse coletivo, essa identidade coletiva, né? Ele é a base do nós no sentido de que todos parecem conhecer. É um contexto sabido por todos, né? Essa expressão, como eu disse, ela passa pela boca de várias personagens. Então, ela é algo que une, né? Ela é algo que aproxima essas várias personagens, essas várias vozes, transmitindo que é um aspecto coletivo, de identidade coletiva, né? Só que ao mesmo tempo há elementos que diferenciam as personagens entre elas, né?
e diferenciam os contextos, né? Porque cada um completa o Ai Minha Nossa Senhora com algo que lhe toca particularmente, né? Então, para um era Ai Minha Nossa Senhora da comida gostosa para quem tem muita fome, porque aquela personagem estava sentindo isso, né? Em outro momento Ai Minha Nossa Senhora do mais um bocadinho, porque a posição ali de autoria estava torcendo para que houvesse aquele momento, né? Torcendo pela aproximação das personagens. Então, existe em parte essa identidade coletiva, essa base do nós, mas em parte também esse elemento de subjetividade, né? Que se dá através de um processo de intersubjetividade. Mas nós temos o nós, o coletivo, e a particularidade, aquilo que vai evidenciar a personagem como um momento único, especial, ímpar também da narrativa pela voz, né, que ela está expressando ali, e pelo contexto único, né, ímpar, que está acontecendo naquele momento, em dado momento, né? Então, esse é um exemplo do Ai Minha Nossa Senhora. E o último aspecto, não sei se é o último ou o penúltimo, né? Mas agora já estamos nos encaminhando assim, para o fechamento, né? Que são dois aspectos que eu queria trazer para vocês, para dividir aqui. Pode passar esse aqui. Tá. É a voz que eu chamei assim na pesquisa na época, que é a voz social do outro na voz do autor, que é basicamente, não vai dar tempo da gente abordar, claro, aqui eu estou trazendo apenas algumas informações, breves informações, assim, tem as referências aqui da pesquisa, quem quiser olhar em outro momento na íntegra, tudo também, né, mas alguns aspectos, e que eu achei muito interessante, porque existem falas na voz do autor criador, né, que revelam como a gente acessa, né, como se o autor captasse essa voz social dos outros que existem na vida concreta, né, na vida viva. Então, e são afirmações, são expressões que são colocadas que a gente vê que não é propriamente só a voz do autor, né? É a voz desse outro que existe e que ajuda a gente a se constituir também como ser no mundo, né? Que expressam diferentes formas de ver e sentir o mundo. E ao mesmo tempo com uma sensibilidade extrema, né? Eu não sei quem já conhece a mania de explicação da Adriana Falcão, de vocês que estejam aqui ainda, se quiserem falar se conhecem, né, que nos remete até um pouco dessa atmosfera do mania de explicação em alguns momentos, através de um estilo que para mim é muito poético, né? De novo, esse brincar com a palavra, né? Esse captar, né, da vida viva essa voz que existe, essa voz social que é uma realidade, né, concreta, também objetivada no próprio mundo, né, que a gente está inserido. Então, vou trazer algumas dessas expressões para vocês olharem, né, para esse aspecto que eu estou colocando aqui. Então, tem algumas expressões assim. Um amor que dura até o outro lado, ele dizia, esse sim é um amor que vale a pena. Né? É um exemplo. Claro, aqui, né, eu estou trazendo exemplos que não estão contextualizados, mas ao menos para que a gente tenha uma noção, tá, desse tipo de expressão, tá, que me ressoa, né, essas impressões que eu compartilhei aqui com vocês, que me leva a essas impressões. Para que serve um dia que só serve para esperar pelo próximo? Olha isso, né? Nada melhor do que uma conclusão concluída pela própria pessoa. É verdade, né, gente? Vai dizer. Nada melhor, né? Quando a conclusão passa pela gente mesmo. Os avisos só servem atrasados. Quando servem,
não servem mais, infelizmente. Despedidas de perto têm a enorme desvantagem de uns verem os olhos tristes dos outros. Uma tarde sem sim geralmente é muito triste. Não queriam ficar presos naquele pedacinho de mundo com tanto mundo ali em volta. Ambição bastante compreensível e bem peculiar aos seres humanos. E todas as palavras do mundo então se vingaram em milhões de palavras de alegria. Então é muito lindo. Então a narrativa toda ela é repleta desses exemplos que eu chamei então a voz do autor trazendo essa voz do outro, né? Essa voz social do outro. Pode passar. Isso. Então, como eu disse ali, né, esses enunciados, né, trocando um pouquinho com vocês os aspectos da pesquisa, né, podem envolver o leitor justamente pelo componente dialógico específico instituído neles. Não é difícil perceber a voz do outro nas falas trazidas a exemplo. A impressão é de que o autor consegue captar no que diz a própria voz desse outro concreto que existe socialmente, como eu vinha colocando. Com suas palavras, o autor precisa agregar um caráter misto, reproduzir nos lugares necessários o estilo e as expressões do texto transmitido. Tá? Portanto, Falcão se articula bem na medida em que confere aos enunciados uma entoação peculiar, né, esse tom, um acabamento poético. Isso compõe o estilo, que também é interativo, também é dialógico. Vem da relação entre o autor e o grupo social de que faz parte, em seu representante autorizado ou típico. A imagem social do ouvinte, que também é um fator intrínseco vital da obra, né? Então, aqui é um trechinho lá já bakhtiniano, né? É sempre, como eu disse, tem as referências nos comentários, tá, gente? E aí, pra gente finalizar, um outro elemento é a interdiscursividade, né? Uma espécie de diálogo com e no próprio diálogo. Então, em muitos momentos, a gente vê essa como recurso que a gente falou lá desde o início, né? O recurso dialético dialógico, né? Também desse forte elemento interdiscursivo, né? Aí eu vou trazer um exemplo de interdiscursividade, né? Desse diálogo da obra com, por exemplo, outras obras, inclusive, né? Tem uma fala que diz o seguinte. Só um pouquinho. É dito assim: novena disso, novena daquilo, novena daquilo outro. Só um pouquinho meu celular, gente. Tô tendo que lidar. Já falei. Vocês desculpem às vezes essas pausas, mas é porque aqui onde eu tô sem o meu livro, sem a minha pesquisa impressa, então tô tendo que lidar com outro celular que às vezes é um pouquinho complicadinho, mas já tô acessando aqui de volta, já estamos voltando. Obrigada pela compreensão. Então, novena disso, novena daquilo, novena daquilo outro, e a ponte não ficava pronta nunca. A razão disso é que a gentileza de imprevisto e por acaso, que são dois personagens, foi desvirando a amizade e foi virando interesse, que virou exagero, que virou paixão mesmo. Eles então resolveram Eles então resolveram desconstruir à noite o que tinham construído de dia, só para a Divina e Odisseia não irem mais embora. E estava ótimo daquele jeito.
até que seu erudito, né, o pai das meninas, começou a achar aquilo meio estranho. Tudo que vocês fazem de dia desfazem à noite. Então, esse trecho de tudo que se faz no dia se desfaz à noite é interessante porque há, né, uma história e aí a gente pode associar de alguma forma esse trecho, né, da história Luna Clara e Apolo 11 com a de Penélope. Aí eu vou trazer um trechinho também sobre Penélope, né? Personagem da mitologia grega, filha de Icário, mulher de Ulisses e mãe de Telêmaco. Manteve-se fiel durante a longa ausência do marido, afastando seus pretendentes com o argumento de que não se casaria antes de terminar de tecer a mortalha de Laerte, seu sogro. Porém, desmanchava à noite o que havia tecido durante o dia. É considerada o símbolo da fidelidade conjugal. Costuma-se chamar trabalho de Penélope a uma obra que não termina nunca. Então é um exemplo então de interdiscursividade desse diálogo, né, Luna Clara com outra história, por exemplo, né, que nos leva e aí claro na obra de Luna Clara isso que era desfeito, feito e desfeito era a ponte, né, que não ficava pronta nunca. Seguindo. Tem um outro trechinho que diz o seguinte, é um último, se eu não me engano é o último trecho, aqui para exemplificar. Luna Clara crescia, Odisseia chorava, Divina ria, Aventura esperava. Seu erudito comprava livros, mais livros e colecionava novas histórias. Até que resolveu arranjar uma biblioteca para ter onde guardá-las. Ele estava mais do que convencido de que as histórias ficam em maior segurança nos livros do que na cabeça da gente, por mais dura que ela seja. Então, da mesma forma, isso remete também, né? Eu coloquei, né, essa observação lá na pesquisa, me remeteu muito à questão da invenção da escrita, né, mencionada em Fedro, num dos diálogos, né, do Amon. Então, diz assim, na história, né, da invenção da escrita. Ó rei, uma arte que tornará os egípcios mais sábios e os ajudará a fortalecer a memória, pois com a escrita descobriu o remédio para a memória. De se poder relacionar a convicção da personagem a esse diálogo, pois o registro escrito na forma dos livros é o elemento que faz seu erudito recordar das histórias que para ele são ricas, já que não pode mais contar com a sua memória para acessá-las ou transmiti-las, né? Então, uma peculiaridade da personagem. A todo instante se encontra nas conversas uma citação ou uma referência àquilo que disse uma determinada pessoa, ao que se diz ou aquilo que todos dizem. Dessa forma, interdiscursividade também faz parte do estilo autoral, da maneira como se estabelece contato com o leitor. Além disso, o autor, ao inserir outras referências na sua enunciação, dialoga tanto com a sua própria obra quanto com outros discursos e outros gêneros, dado que não há discursos nem gêneros puros. Vou sinalizar, eu já falei, mas para quem for pegando as coisas agora, o diálogo a partir desse momento, esses trechinhos da pesquisa e que eu vou relatando aqui são tanto, claro, de momentos da minha fala explicitamente, mas também, obviamente, contendo citações, mas para isso, justamente, é que eu deixo as referências ali sempre sinalizadas, tá bom? Então, só para finalizar, só para ver se tinha mais algum exemplo. Vou finalizar agora, gente, só com um trechinho aqui.
né? Esses todos que eu falei hoje desde o início, ali às 9h30 até agora, que a gente fez essa dobradinha, né? São recursos que o autor utiliza para atrair o leitor, motivo pelo qual são destacados nesse espaço, né? Logo, a atração do leitor vincula-se ao fato de que o autor consegue, de modo afetivo e efetivo, né, comunicar-se e dialogar com o ouvinte, lançando para ele e obtendo dele respostas. Eis a participação ativa e, por isso mesmo, a interação de ambos. E é isso, gente. Então, assim, hoje a gente fica por aqui, né? Obviamente, muitos outros elementos poderiam ser colocados, mas o tempo não nos permite, passa muito rápido. Então, agradeço a presença de todos, né? Temos aí... Olá, Rodrigo. Não sei se tu já estava por aqui, seja bem-vindo, mas a gente já está finalizando, né? Pelo menos nesse momento. Amanhã a gente vai voltar a dialogar. Então, só para dar aquela contextualizada, a gente vem falando desde segunda, né? Então, de segunda a quinta, às 9 horas, a gente se encontra aqui para falar especificamente sobre o Luna Clara e Apolo 11 de Adriana Falcão. Lembrando, quem está chegando agora, quem não viu ainda, no dia 4 de julho a gente vai ter um momento especial, um bate-papo especial com a própria autora da obra, Adriana Falcão, que é escritora, roteirista da Rede Globo, para a gente debater sobre Luna Clara e tantos outros assuntos que se abram, né, para esse nosso universo de interesse aqui. Então vai ser um prazer poder contar com vocês. Os diálogos, né, quem puder acessar, né, como eu tenho dito, né, desde o primeiro dia, a qualquer tempo, porque eu deixo disponível, né, cada vídeo de cada dia. Então hoje nós tivemos ali a primeira live, que já está disponibilizada, e essa dobradinha aqui porque faltou tempo para abordar o que eu havia planejado para hoje e que considero importante para a sequência que vai acontecer amanhã, que a gente vai dedicar o espaço para falar especificamente sobre como se dá a relação das personagens, né, através do próprio diálogo entre elas, né? E claro, tudo sempre com o olhar filosófico de Bakhtin junto, a gente trazendo o Bakhtin para esse campo mais próximo aqui. Não sei entre quem está aqui se alguém quer fazer alguma pergunta. Temos uns minutinhos. Se não, podem deixar comentários, sugestões, né, questionamentos a qualquer tempo. Esse momento aqui vai ficar também... Olá! Vai ficar também disponível, e então fico eu, inclusive, à disposição. Podem mandar direct ou deixar nos próprios comentários se houver alguma dúvida, alguma consideração a fazer. Foi um grande prazer passar esse momento aqui falando de Luna Clara, que é uma obra fantástica. Eu acho que todos precisam conhecer, né? Então esse momento também existe para isso, para que a gente possa divulgar o Luna Clara e Apolo 11, que é uma história riquíssima, não apenas para crianças e adolescentes, mas para nós adultos, né? É muito importante, assim, esse conhecimento, que realmente nos leva a habitar muitos outros mundos, né? Então eu sou super suspeita para falar, claro, de Luna Clara, mas super indico desde sempre, desde quando eu comecei a ter acesso e conheci, né? Eu sempre falo em Luna Clara e Apolo 11, está sempre comigo. E divulgar também a pesquisa e poder contribuir tanto com a divulgação de Luna Clara quanto com os estudos bakhtinianos, né, relacionados não somente à linguagem verbal, mas verbo visual e visual também, com a minha pesquisa em relação à dança, que a gente vai falar num outro momento. A gente, então, assim, gostaria de pedir que quem está aqui se interessou, siga com a gente amanhã, às 9 horas, a gente tem mais um encontro marcado, né? Fazendo o fechamento desse diálogo, né? Que começou na segunda-feira, para no dia 4 a gente conversar com a Adriana Falcão diretamente, vai ser um grande prazer.
Então, sigam aqui o canal, quem puder, se inscreva também, porque às vezes a gente acaba esquecendo, mas quem gostou, se interessou, quer acompanhar a programação, quero pedir, por favor, se inscreva lá no canal do YouTube, Bakhtin Artista, fica por dentro também dos diálogos, porque nós temos o projeto Entre Vozes também para dialogar. Com a sexta-feira a gente vai estar falando sobre cinema e Bakhtin. E no domingo a gente vai falar sobre música também, especificamente a linguagem do rap e Bakhtin também. Então, qualquer dúvida, gente, estou aqui. Foi um grande prazer. Boa noite a todos e amanhã a gente segue, tá bom? Grande abraço. Boa noite para todos.